A incontinência urinária não precisa atrapalhar seu sono. Conheça a nova linha Tena Noturna, desenvolvida para posição deitada, garantindo uma noite tranquila. Tena Noturna, máxima proteção e segurança para toda noite. Olá, somos alunas e embaixadoras do Supera, Ginástica para o Cérebro. Todos os dias milhares de pessoas conquistam um cérebro mais saudável e produtivo, inclusive a gente, não é, mamãe? É verdade. As aulas são divertidas e desafiadoras. Desperte seu cérebro, faça Supera. Olá a todos, muito boa noite. Prazer estar com vocês aqui em mais uma live dedicada ao nosso público 60+, as nossas lives do Empoderamento 60+, realizada pelo Supera com uma incrível parceria com o SESC São Paulo. E claro que isso só é prazer, eu sou o Cristiano. Em parceria da Alessandra Périgo e da Natália Araújo, do SESC São Paulo. Daqui a pouco elas vão se apresentar, vão falar um pouquinho das atividades que elas desempenham junto ao SESC e principalmente junto à revista Mais 60 do SESC São Paulo. E hoje a gente vai falar sobre algo muito importante, que são sobre os estudos, sobre o envelhecimento. Nós sabemos que a nossa população, a população brasileira está se tornando uma população de 60+, cada vez maior, cada vez mais atuante, mais participativa. Então é muito importante a gente entender sobre o que é o envelhecimento. Bom, Alessandra, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho do que você desempenha, do seu papel junto ao SESC São Paulo, e logo depois a Natália. Agora sim, né? Isso, por favor, se apresente para nós. Ok. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Natália. Boa noite a todas que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui. Agradeço muito. Essa parceria tem sido incrível. Eu sou a Alessandra Nascimento. Trabalho na Gerência de Estudos e Programas Sociais do SESC São Paulo e atualmente estou como coordenadora editorial da revista Mais 60. Eu vim aqui para falar sobre a revista Mais 60. A revista Mais 60, ela está há 32 anos na área, é uma revista super tradicional. Ela começou como Cadernos da Terceira Idade, depois virou Revista Terceira Idade. É uma revista que anteriormente era uma revista muito científica, e eu lembro de ter estudado muito a revista A Terceira Idade na época, porque tinham artigos científicos e nós nos baseávamos muito nela. E aí ela veio junto com a sociedade e veio se transformando com o envelhecimento. Então, é uma revista muito importante na área da gerontologia. E aí, a revista, hoje, ela é uma revista técnico-científica, ou seja,
como o SESC não é uma academia, uma universidade, isso nos dá a liberdade de termos não só artigos científicos. Então, nós temos, falando da estrutura da revista, hoje em dia, que é a Revista Mais 60, como vocês a conhecem atualmente, Revista Mais 60 Estudos sobre Envelhecimento. Então, ela veio acompanhando as mudanças do envelhecimento, né, da velhice contemporânea. Isso é muito importante, porque ela está atuando com a mudança da sociedade, com a mudança da expectativa de vida, de todos os assuntos que são importantes serem discutidos. E aí foi necessário realmente ter essa mudança, então, de cadernos da terceira idade para a revista A Terceira Idade. Em 2014, houve novamente essa mudança pela necessidade de ser discutida toda essa questão da sociedade e também essa questão de mudarmos, inclusive, o nome da revista, né? Porque terceira idade hoje em dia já é um termo que as pessoas não estão usando tanto, porque senão nós temos também então a quarta idade, a quinta idade, né? Lembrando que o envelhecimento, a velhice ela hoje em dia nos países em desenvolvimento, velhice classificada velho de 60 anos para cima, a pessoa que tem mais de 60 anos, e nos países desenvolvidos 65 anos para cima. E aí não tem que ter essa divisão, essa caracterização, né? Nós somos velhos a partir dos 60 anos. Então, hoje em dia, esse termo terceira idade está caindo cada vez mais, né? Então, pensando nisso, a revista é mais 60, né? E aí, em 2014, houve então toda essa repaginada da revista. Então, falando um pouquinho sobre a estrutura da revista, nós temos dois artigos principais que discutem o assunto principal da revista. Temos artigos que nós recebemos pelo e-mail da revista mais 60 @sescsp.org.br. Depois eu passo direitinho para vocês. Temos também uma entrevista. Essa entrevista é sempre com uma pessoa importante, ou pela sua carreira, ou pela sua história de vida, que tem mais de 60 anos. Então, entrevistamos já artistas como Tony Tornado, Miriam Meller, Renato Borg, pessoas incríveis e que contribuem muito com os leitores. Temos também o painel de experiências, que sempre é feito e construído com alguma programação importante que o SESC faz para os idosos. E aí quem escreve esse relato de experiência da programação é um técnico de alguma unidade do SESC, que hoje a Natália vai contar para a gente. E temos uma resenha. A resenha, ela é sempre de algum livro, ou um filme, ou um curso importante também, ou relacionado ao assunto principal da revista, ou algo importante que está no momento e que precisa ser discutido e que atualmente vale a pena a dica, né? Vale lembrar que a revista é quadrimestral, então nós a temos em abril, agosto e dezembro, e temos uma comissão editorial. Essa comissão editorial é composta por funcionários do SESC, das gerências técnicas, e eu que faço essa coordenação, avaliamos esses artigos que nós recebemos pelo e-mail da revista do Brasil inteiro,
além de discutirmos os assuntos, o assunto que será o assunto principal da revista. Esse assunto geralmente é o que está sendo discutido no momento, que é tendência, o que precisa ser discutido. Geralmente é um assunto que não é muito agradável, né? A gente atualmente está num momento difícil, né? Ou é algo que precisa ser aprofundado. Então, como exemplo, a última edição foi sobre família, nesse momento da pandemia, né? Então, nós temos uma questão, mudanças que estão acontecendo com a família, a estrutura da família, os filhos que estão desempregados e voltando para a casa dos pais, dos avós, e como que se dá essa estrutura, ou os idosos que estão morando sozinhos, porque as pessoas não estão mais tendo filhos, ou estão abandonando os seus pais, os seus avós, e como temos uma rede de suporte para atender essas pessoas que estão sozinhas, né? A edição que eu vou mencionar aqui também tratou de um assunto muito delicado, por exemplo, mas que precisa ser discutido, que é o suicídio entre as pessoas idosas. Então, são sempre 2 artigos principais com pesquisadores que são referência na área para discutir esses assuntos que nem sempre têm espaço, mas que merecem essa discussão, né? E eu costumo dizer que a revista, ela também tem uma função social, porque a revista científica, hoje em dia, puramente científica, ela, não generalizando, mas ela tem um papel muito rígido para mandarmos artigos e esses artigos serem aprovados e entrarem na revista. Algumas delas, as pessoas precisam pagar para esses artigos entrarem, se eles forem aceitos. E não são todas as pessoas que podem, né, fazer isso, pagar por um artigo. No caso da revista Mais 60, nós recebemos artigos e o foco dessa revista o foco é de estudantes, os leitores são estudantes da área da gerontologia, psicologia, todas as áreas multidisciplinares que têm interesse no envelhecimento. E não necessariamente as pessoas têm essa condição de mandar para uma revista científica extremamente rígida. Então, como a revista Mais 60 tem essa acessibilidade, ela é gratuita, ela é brasileira, é mais fácil essas pessoas de universidades do Brasil inteiro enviarem o seu artigo para a revista Mais 60 e terem a possibilidade de verem o seu artigo nessa revista. É claro que ele passa por uma comissão, ele vai ser avaliado, né? Não há tem um critério, mas não é um critério, não é extremamente rígida. Então, nós fazemos esse papel social com esses estudantes, então, com uma universidade lá do Mato Grosso, lá de Roraima, e nós temos e somos muito felizes quando recebemos esses artigos desses estudantes para analisarmos. Então, eu costumo dizer que é uma revista social também, porque a gente abraça
esses artigos do Brasil inteiro. E a gente consegue avaliar esses artigos do Brasil inteiro. Isso é muito importante, né? Porque é uma revista que não tem aquele critério extremamente rígido de seleção de revista científica que só pode uma área específica, não. A gente consegue avaliar e abrir para muitas áreas, contanto que tenha um olhar para o envelhecimento. E a revista Mais 60, nós a temos na versão digital e na versão impressa. Na versão impressa, ela é direcionada para as universidades, bibliotecas e instituições que trabalham com os idosos ou que tenham o foco em estudar o envelhecimento. A tiragem da revista não é muito alta porque ela faz esse papel de ser distribuída nas instituições que trabalham com essa questão da pesquisa, das universidades e das instituições. Por quê? Porque ela tem a versão digital, que pode ser baixada gratuitamente no site do SESC São Paulo. Então, agora eu gostaria de mostrar para vocês esse acesso, que vocês podem tê-lo, e de todas as edições dentro do site do SESC São Paulo. Eu vou fazer aqui, vou tentar baixar aqui para vocês, mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui vocês estão conseguindo ver? Tudo bem? Tá conseguindo ver, Ná? Sim, tá aparecendo ali. Tá, então vamos lá. Então aqui pelo site do SESC, vocês acessam a Conteúdoteca. Acessando a Conteúdoteca, vocês entram em Revistas. E aqui nós temos as revistas do SESC. E aqui nós temos a Mais 60. Aqui sempre vai ter a última edição da Mais 60, né? Entrando nessa área, nós temos todas as edições da Mais 60. Inclusive aqui, nós vamos ter as edições mais antigas, que eu gostaria aqui de mostrar para vocês. Deixa eu ver se... Aqui nós temos. Então, toda essa parte que está... Aqui está a revista completa, que vocês podem baixar a revista completa, fazer o download gratuitamente. Mas se vocês não quiserem baixar a revista completa, vocês podem baixar, por exemplo, só um artigo. Como eu estava dizendo aqui, o artigo de capa dessa última edição da revista, o assunto foi sobre familismo. Então, vocês querem baixar só esse artigo. Então, vocês vêm aqui, podem clicar, vai aparecer só o resumo. Se vocês acharem interessante, vocês vão baixar aqui o artigo, somente esse artigo completo. E aí vocês podem voltar e tem novamente toda a revista dividida, né? Como eu falei aqui para vocês, todas as partes, né? A resenha, o painel de experiências. E uma parte muito interessante também, que eu gostaria também de compartilhar com vocês, é a parte que nós convidamos algum artista para ilustrar a revista. Então, vocês estão vendo aqui que ela é toda ilustrada, só que não é uma ilustração aleatória. Ela tem sempre o foco no assunto principal. Então, nós convidamos esse artista vem e
nós temos uma conversa com esse artista e ele vai trabalhar em cima do assunto principal. Então, por exemplo, essa edição foi sobre turismo. Essa edição foi muito interessante porque a gente conversou com o artista e ele ficou muito impactado porque ele fez, deixa eu ver, aqui ó, ele fez a estrutura, a estátua do vô dele, e ele contou toda a história do quanto ele era apegado com o avô. E aí ele voltou para Avaré, onde ele ficou com o avô dele, com a estátua, e ele foi em todos os lugares que ele gostaria de ter ido com o avô, ele foi e foi deixando lá, ele ia, deixava lá e tirava as fotos. Então foi muito emocionante tudo isso, porque ele conseguiu passar a emoção dele para esse trabalho, né? E isso, assim, a escultura, desculpa, gente, a escultura. Ele conseguiu passar toda essa alegria, né, toda essa história para essa escultura e nesse passeio ele conseguiu ir para todos esses lugares, ele tirava foto com a escultura no lugar que ele gostaria de ter ido com o avô, que não deu tempo porque o avô dele faleceu, né? Então o artista também se envolve com o assunto principal da revista e consegue fazer coisas maravilhosas. Então nós já passamos por ensaios fotográficos, nós já passamos por ilustrações, nós já passamos por... Agora nós estamos nas artes que pode ser escultura, nas artes que enfim, estão muito interessantes, que também podem ser ilustrações, mas sempre tem essa conversa com o artista a partir do assunto principal. Então, aqui eu gostaria de mostrar para vocês como nós temos todas as edições da revista, desde a terceira idade, né, desde o começo. Então, se vocês quiserem depois pesquisar, desde a primeira edição da revista, a terceira idade, como eu falei, são 32 anos, desde 88, até a última edição, vocês podem baixar na íntegra todas as edições, né? E aí nós passamos por séries com esses artistas que eu estou dizendo, né? Séries de ensaio fotográfico, de ilustrações, e agora das artes bidimensionais. E a edição que eu quero falar agora para vocês é a edição número 76, como eu mencionei, nós falamos sobre suicídio, que é um assunto que, naquele momento, em abril, estava em alta, nós discutimos sobre isso. Então, nós vamos até ter uma live no Sesc Ideias, olha eu aqui dando spoiler e fazendo propaganda. Sobre essa questão, onde as duas pesquisadoras vão fazer uma live para a gente, falando sobre esses assuntos. E o painel de experiências trouxe para a gente um ciclo chamado Limites da Lucidez. Esse ciclo ocorreu no Sesc de Ribeirão Preto. Foi um ciclo incrível. A Natália vai contar um pouco mais para a gente. E foi tão incrível que ela escreveu esse painel de experiências para a gente. Mas eu não vou falar muito, vou passar para a Natália, que ela vai falar muito melhor do que eu. Então,
boa noite a todas e todos. Obrigada, Lê, pela exposição tão incrível aí da revista. Bom, eu vou contar então um pouquinho de como surgiu o projeto aqui e o que foi esse projeto, né, Limites da Lucidez, que depois de muito debate, ele acaba tendo esse nome. O projeto ele surgiu de um encontro, de uma conjunção de coisas, na verdade. Nós fomos provocados pela GEPROS, né, que é essa gerência de estudos aí, que inclui o trabalho social com idosos dentro do SESC. A GEPROS já tem o costume de fazer outros ciclos temáticos para trabalhar justamente dentro desses assuntos que não são tão fáceis, que são assuntos delicados. Então, o primeiro desses ciclos foi o ciclo Morar, que aconteceu na unidade de Santos, e em que era discutido as moradias das pessoas idosas. O segundo ciclo foi o Finitudes, na unidade do SESC Ipiranga, em São Paulo, e a temática, finitude, só pode ser morte, né? E que também é um assunto bastante tabu, né, quando se chega mais 60, sobretudo, mas em geral é um assunto tabu. E então, o assunto Alzheimer e demências era um assunto também bastante mistificado, assim, dentro dos grupos do trabalho social com idosos, mas em geral, assim, existe muito um estigma de que a partir do momento que você recebe um diagnóstico desse, acabou tudo. Então, é um assunto bastante pesado. E aí, provocado pela GEPROS, em observação também ao nosso grupo do trabalho social com idosos, como a unidade de Ribeirão Preto é uma unidade muito antiga do SESC, a gente tem um grupo do trabalho social com idosos, e até eu imagino que vários estão assistindo, então vou aproveitar e já mandar o meu beijinho para todos. Nosso grupo é muito grande, né? São mais de 120 idosos frequentando diariamente a unidade aqui em todas as nossas atividades, em observação a eles, em observação também a sociedade como um todo, né? Um dado que a gente traz aí é que hoje são 1.200.000 brasileiros acometidos por demências de diferentes tipos, né? Não existe somente o Alzheimer, né, como demência, são vários. E aí, como demência, o que é uma demência? É classificado como um declínio cognitivo, né, que compromete que a pessoa tenha uma vida considerada normal, que ela tenha independência de realizar as suas atividades cotidianas, enfim. Então, foi feito um estudo, porque nenhum de nós na equipe éramos especialistas, e ainda não somos especialistas, né, em geronto, a minha área é teatro. Hoje eu me ocupo de teatro adulto na unidade e também de acessibilidade, além do trabalho social com idosos. Nós fomos pesquisar aí sobre a temática, chamamos gerontólogos para falar, pessoal da USP aqui de Ribeirão Preto, que em várias reuniões, em várias trocas, foram trazendo as informações necessárias para que a gente pudesse compor uma programação que fosse realmente qualificada para falar da temática, né? E que nós não falássemos de maneira leviana, simplesmente para fazer o ciclo porque era legal, não. Então, teve todo um estudo da equipe de programação da unidade e todos se comprometeram muito, e foi muito incrível porque nós conseguimos fazer uma programação muito transversal, né, que teve muitas linguagens incluídas, né, desde do setor esportivo, as linguagens que estão mais classificadas dentro do socioeducativo, as palestras, os cursos, as oficinas, como também o setor artístico, que deu ao ciclo uma visão um pouco mais leve, mais poética de um assunto que é extremamente pesado, complicado, denso, né? Então, essa escolha de fazer uma programação transversal, ela foi assertiva nesse sentido, né? De poder conferir um olhar bastante poético para essa temática. Bom, então começamos aí com essa aventura, que não foi simples, né? Visto que
que tem muita informação e tem muita coisa, e é bastante complicado, assim, a forma como que você vai colocar essa temática. E aí, então, nós começamos a traçar uma programação e vimos que era uma programação que a gente não conseguiria resolver em um mês, que nós precisávamos de muito mais tempo. E aí, todas as pessoas, os colegas da equipe começaram a trazer o que gostariam que compusesse essa grade, e ao final nós chegamos numa programação de 4 meses. Ela começou no final de novembro do ano passado, e aí eu vou mostrar para vocês uma foto de uma performance que foi a escolhida para iniciar o ciclo. Então, só um minutinho que eu vou abrir aqui a apresentação. Tá aparecendo, Alê? Tá sim, Ná. Então, nós escolhemos a performance Os Cegos, de um coletivo chamado Desvio Coletivo, que é um núcleo performático de São Paulo. E eles vieram um pouco antes para Ribeirão, escolheram pessoas, artistas da cidade, né, fizeram uma convocatória para artistas, que fizessem a reflexão de como, através dessa performance, que estão todas as pessoas cobertas de argila aí no corpo inteiro, em sua roupa, né, em tudo, nesse conjunto de pessoas caminhando pela cidade, propondo uma reflexão. Quem dentre essas pessoas tem um tipo de demência ou tem Alzheimer? Porque não é uma doença, alguma coisa que mostra uma cara. Então, essa performance andou pelas ruas do centro da cidade, de Ribeirão Preto, e foi incrível. E nessa caminhada, então, era essa a proposta de reflexão. E aí eles caminharam e voltaram para a unidade do SESC, e quando eles chegaram lá no SESC, as pessoas eram convidadas, que estavam seguindo a performance, né, a entrar no nosso auditório e assistir uma palestra com a Viviane Mosé, em que ela falava exatamente da temática que deu o nome aí, né, dos limites da lucidez. O que é o limite da lucidez? Qual é o limite da lucidez? Quando que a gente considera que uma pessoa é lúcida ou não lúcida? Então, ela fez toda uma reflexão nessa palestra e foi essa a abertura desse ciclo. E aí, continuamos com as programações. No mês de dezembro, a gente privilegiou a linguagem do cinema. E aí nós trouxemos alguns filmes que também tratam da temática. Então, esse é o Longe Dela. E o outro filme, que é um filme asiático, Poesia, que são filmes que falam da doença de Alzheimer, né? E foi incrível, assim, que as pessoas assistiam e depois tinha um momento de reflexão. E o mais, assim, que foi o mais incrível de todos foi poder trazer esse aqui, que é o Alzheimer na Periferia. Ele é um documentário brasileiro que foi feito com pessoas reais, né? Um documentário, claro. Então, as pessoas assistiram e tiveram a oportunidade de conversar tanto com o diretor quanto com o criador do argumento, e aí refletir sobre a questão do Alzheimer nas pessoas que moram na periferia, que é completamente diferente quando a pessoa tem, né, muitos recursos para poder se cuidar e fazer tratamento, e isso reflete em toda a composição familiar, e aí no caso da pessoa na periferia aí, né, inclusive se tratando dentro do SUS, como que é essa problemática. Quando chegou janeiro, nós decidimos privilegiar o setor esportivo, porque estávamos dentro do SESC Verão, que já é uma atividade que acontece todos os anos em todas as unidades do SESC. Então, através dos exercícios do cotidiano, exercícios físicos, como que as pessoas poderiam trabalhar aí os seus corpos numa prevenção, né, das doenças cognitivas. E também trouxemos alguns espetáculos de animação, com bonecos, com a figura do palhaço, que deu uma abertura muito interessante, porque as famílias podiam ir assistir com as crianças, inclusive, e mostrar
uma temática diferente, né, para o público infanto-juvenil, que talvez não fosse uma temática privilegiada para criança, assim, mas foi uma abertura das famílias poderem falar sobre isso através desses espetáculos de animação. Então, tivemos o setor esportivo, o setor aí do artístico, trabalhando os espetáculos de animação, e também começou em janeiro o curso de gerontotecnologia, desculpa, falei errado, que foi incrível, assim, porque mostrava possibilidades das pessoas se desenvolverem através da tecnologia, né, voltada para o público idoso. Então, foi bem interessante esse curso. Ele não foi curto, tá? Acho que foram 8 encontros, e aí, encontros longos de 3 horas, inclusive de ensinar como utilizar a tecnologia a favor. Bom, seguimos aí depois, em março, fevereiro e março, tá? Não somente março, mas com o ciclo de palestras, que foi muito interessante, né? Palestras falando aí sobre as demências e Alzheimer de maneira técnica, biológica, o que acontece no cérebro das pessoas, por quê, como que acontece, o que é possível de ser feito para prevenir, né, ou mesmo para viver tranquilamente, sabendo que tem esse diagnóstico. Uma outra palestra incrível, Holocausto Brasileiro, com a Daniela Arbex, que falou um pouco sobre a questão da internação compulsória, né? Ela tem um livro, ela fez um estudo e gerou um livro que se chama Holocausto Brasileiro. Questões jurídicas, que são sempre uma dúvida para a família, para os familiares, qual que é o momento de realizar a interdição, quando que ela não se torna uma violência para a pessoa, quando ela é realmente necessária, a diferença entre custódia e curatela, tudo isso foi abordado nessa palestra. Outra falando sobre nutrição e envelhecimento, com uma nutricionista que também é da USP aqui em Ribeirão. Doutora Carla, com a palestra de gerontotecnologia, desculpa, gente, eu falei errado novamente. Depois, Marcos Rodrigues falou sobre a importância da atividade física regular e como, ao realizar, né, a atividade regularmente, desde jovem, pode-se ser trabalhada aí uma prevenção de uma demência ou até mesmo do Alzheimer. E uma fala sobre cuidados e cuidadores, com uma pessoa que é muito especialista, porque teve os pais, né, com Alzheimer, e que hoje está à frente de um lar de idosas, cuidando sobretudo de pessoas que têm Alzheimer. Bom, como não podíamos ficar só no técnico, no teórico, nisso, porque a gente acredita muito na poesia e muito na questão das artes para revelar muitas coisas, nós convidamos o grupo Lume Teatro da cidade de Campinas, com esse espetáculo chamado Kintsugi Sem Memórias, que é um espetáculo incrível. Inclusive eu aconselho, né, depois que a gente passar esse momento, se houver uma oportunidade de assistir, assistam. Kintsugi é uma palavra japonesa que consiste em uma técnica que quando um objeto se quebra, né, quando ele rompe, nós temos muito, pelo menos assim, eu, né, e as pessoas com as quais eu convivo, a gente tem muito hábito de jogar fora porque fala, sei lá, tá quebrado, tem uma energia que não é bacana e tal. Já os japoneses, eles acreditam que a partir do momento em que eles colam esse objeto, e aí eles fazem uma laca, né, dourada, que é uma mistura de cola com pó de ouro, e colam esse objeto, eles dizem que o objeto tem uma própria história, né, que aquele objeto conta a sua própria história. Então, eles não descartam o objeto que cola. Então, é comum ver esses vasos japoneses que têm uns riscos dourados, assim, que é um objeto que quebrou e foi colado dessa forma. Então, o grupo fez essa pesquisa, dentre outras buscas que eles fizeram, inclusive foram para uma cidade que tem nos Andes, na Colômbia, se eu não me engano, em que as pessoas desenvolvem Alzheimer por volta dos 35 anos, então são pessoas muito jovens. Eles estudaram a fundo a questão do Alzheimer
e montaram esse trabalho a partir das memórias deles, enquanto grupo, enquanto atrizes e atores que já estão no teatro há muitos anos. Então, o que só resultou num trabalho lindo, assim, incrível e maravilhoso, com 2 horas de duração, e que a gente assiste como se tivesse passado, assim, num piscar de olhos, porque realmente é um espetáculo arrebatador, assim. E fechamos com o processo de concerto do desejo, escrito assim mesmo, ó, com SC, com o Matheus Nachtergaele, em que ele se utiliza das cartas que a mãe dele deixou para ele, para compor essa personagem e contar um pouco dessa história. E foi muito incrível, porque o Matheus fez a apresentação numa sexta-feira, ele fez 2 apresentações, uma específica para jovens e idosos no período da tarde, né, no Teatro Municipal, aqui de Ribeirão, e a outra à noite, aberta ao público, e no dia seguinte, o estado de São Paulo parou, né, por conta da pandemia. Então, foi assim, foi um fechamento do ciclo com chave de ouro. E aí, a partir desse projeto inteiro, assim, de todas essas programações, é que eu fiz a escrita, né, do texto do painel de experiências para a revista Mais 60. E, além disso, a gente pretende lançar um catálogo em breve, que, para cada ciclo desses que eu falei, né, o Horário, Finitudes, tem um catálogo, que são textos sobre essa temática, escritos por pessoas especialistas. Então, com o Limites da Lucidez, não vai ser diferente, nós vamos fazer o lançamento do catálogo e, enfim, podemos divulgar em breve para quem tiver interesse em fazer a leitura aí sobre essa temática. Bom, acho que da minha parte é isso, e agora Cristiano e a Lê e eu estamos aqui para responder perguntas de quem tiver interesse em saber alguma coisa. Obrigada, gente. Natália, Alessandra, muito obrigado. Todas as informações que vocês compartilharam foi de grande valia mesmo. Entender mais sobre o projeto, do que é a revista. Eu vi diversos comentários aqui mencionando que as capas são verdadeiras obras de arte. Eu mesmo me apaixonei por várias que eu gostaria de moldurar e colocar na parede da minha casa. O artista, ele tem muito talento. E os estudos, fantásticos mesmo. E foi o que eu falei no comecinho da live. É muito importante a gente entender o que é o processo de envelhecimento. Ainda mais com a nossa sociedade envelhecendo, né? Bom, vamos dar uma olhadinha nos comentários. Eu tô vendo muito elogio, viu? Muito elogio mesmo. Várias pessoas falando muito sobre a revista. Alguns mencionaram aqui que já conheciam a revista, que estão acompanhando. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Gente, vocês que estão acompanhando a nossa live, se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui pra gente, que a gente está super disposto, super à vontade para bater esse papo com vocês. Posso só fazer uma complementação, Cristiano? Claro, Alessandra, por favor. A Natália falou super bem dos ciclos, né? E eu só gostaria de complementar que nós temos esses ciclos justamente, como a Natália falou, para falar dos assuntos difíceis, né? Sim. Então, dos assuntos que as pessoas não gostam de falar, na verdade, né? Essa discussão a gente começou justamente por isso. Então, quando a gente fez o ciclo Morar, foi de uma discussão que as pessoas ficam meio assim para falar, sabe? Então, a questão da moradia, por exemplo, é uma questão que aparece com a velhice e as pessoas ficam assim, tá, e agora? Como que a gente vai fazer com o meu pai? Porque o meu pai está com demência e aí ele vai para onde? Ele vai para uma instituição de longa permanência, mas ele não quer, e o que eu faço, e não sei o quê. Depois a gente fala sobre isso, né? A questão da finitude também, que a Natália falou, que foi um outro ciclo que ocorreu no Sesc Ipiranga.
é uma outra questão que ninguém quer falar e vai deixando de lado. Então, esses espaços, essas programações, são programações que ocorrem que nós queremos aproximar as pessoas, justamente para aproximar do assunto. Então, não dá para ser uma programação muito pesada, porque o tema já é difícil, e a gente traz de uma maneira mais leve, justamente para aproximar as pessoas, mas mesmo assim para falar sobre o assunto. Então, esse ciclo que ocorreu em Ribeirão Preto, né, o Limites da Lucidez, foi incrível também por isso, né? A gente conseguiu falar de uma maneira leve de um assunto tão pesado, né, Ná? Foi numa situação, né, que nós estamos vivendo ainda, mas que foi algo que a gente viu a necessidade de falar, né? Então, trouxemos a academia, a universidade junto para dar esse apoio científico, mas, ao mesmo tempo, não deixamos a questão, a arte de lado, a poesia de lado, porque é uma forma também das pessoas se aproximarem, de não ser um bicho de 7 cabeças, de não ser uma coisa chata, e tentarmos trazer o público também para discutir sobre assuntos que estão necessários. Eu gostaria só de trazer mais uma coisa que eu esqueci na fala. Bom, primeiro, de falar que, assim, toda a unidade realmente ficou atenta à temática. Então, a biblioteca separou livros sobre a temática, e foi muito interessante, porque às vezes a pessoa vê uma palestra e ela vai até a biblioteca e daí não teria livro sobre aquele assunto. Então, a gente pensou nisso. E fizemos uma atividade chamada Café com Memória, com 2 psicólogas de São Paulo, em que o objetivo era que as pessoas que têm, né, os cuidadores, a família, que tem alguém com algum tipo de demência ou Alzheimer em casa, pudessem ir com essa pessoa, e que lá ela deixaria de ser simplesmente um paciente para ser uma pessoa incluída ali naquela atividade. Então, elas faziam um trabalho com todo mundo, assim, tanto o familiar quanto a pessoa, que realmente foi incrível, assim, de ver a participação de todo mundo, assim, de ver como que pode ser mais leve, né? Pode ser um pouco diferente do que simplesmente vamos deixar a pessoa quieta num canto em casa porque ela está com demência ou porque ela está com Alzheimer. Então, no fim, a programação ela foi válida justamente para a gente ver assim, que as famílias se empoderam daquilo, em que deixa de ser um tabu quando a gente traz essas experiências, né? Quando a gente traz informação, e aí a pessoa não fica simplesmente achando que, nossa, acabou a vida porque ela recebeu aquele diagnóstico. Então, enfim, foi muito engrandecedor assim, para todos nós aqui que pudemos participar do ciclo. Eu vou aproveitar essa sua fala, Natália, falando que é engrandecedor, né? Esse tipo de projeto é algo muito valioso para toda a sociedade, não só para o público 60+, mas para toda a sociedade. E assim como o SESC São Paulo, nós do Método Supera também promovemos muito isso, muita integração, principalmente a integração entre todas as idades. Então, eu como aluno Supera, eu posso falar, você chega na sala de aula do Supera, você tem crianças de 7, 8 anos, você vai ter vestibulandos ali na faixa dos 18 anos, pessoas de 35 anos e até mesmo 60, 70+. Pessoas que estão ali, todas juntas, interagindo. E eu gosto de brincar muito falando que, assim, as minhas primeiras aulas foram bem desafiadoras porque eu participei de alguns jogos pedagógicos em que eu participava como um 60+, e aquele primeiro olhar, né, recém-formado, sou jovem, a minha memória está perfeita, vou competir com um 60+, e tomei um baile deles. Então eu vejo isso como muito, o quanto que a gente pode aprender, né, com essas pessoas. Isso é muito bacana mesmo. Uma outra questão que eu gostaria de falar, Cristiano, é de convidar esse público, né, que você está falando também, de convidar as pessoas que estão assistindo para escreverem para a revista Mais 60, né, porque eu tenho certeza que tem projetos incríveis, que tem histórias e artigos, e quem está estudando
né? E que quem tem projetos que trabalham com idosos, manda para a gente, né, no revista mais60@sescsp.org.br para avaliarmos. E assim nós temos essa revista que vocês viram, como eu mostrei, e essa revista fica no site do SESC, então é possível vocês terem um projeto, um artigo que fica e pode ser compartilhado com todos, né? Como o Cristiano falou, a gente tem tanta produção, tanta coisa para compartilhar, né? E a revista é um meio que é possível de fazer, né? De fazê-lo. Então, fica aí o convite também para todos vocês que às vezes eu tenho certeza que tem projetos incríveis, tem artigos incríveis, então mandem para a gente também. Alessandra, muito bacana, e eu me comprometo de escrever algo para essa revista. E uma coisa também que eu quero compartilhar com todos aqui, principalmente para quem está acompanhando a nossa live, é que o Supera, ele também tem uma revista, ela também não tem o cunho científico, como a revista Mais 60 do SESC São Paulo. E nessa revista, a gente sempre está trazendo relatos dos nossos alunos ao participarem do nosso curso. A gente traz algumas perspectivas dos cientistas com relação ao envelhecimento, sobre o desenvolvimento cognitivo, desafios. Então, também deixo aqui em aberto o convite para acessarem o nosso site. Logo vou colocar aqui para vocês o link para acessarem a nossa revista, a nossa 8ª edição. E para vocês também, para fazerem o download, conhecerem um pouco mais do que é o Supera. E vou aproveitar também, Alessandra e Natália, eu quero fazer um convite muito especial para vocês. A gente tem mais de 400 unidades por todo o país, eu tenho certeza que perto de vocês tem uma unidade Supera. Então convido vocês para conhecerem, ir lá, bater um papo, fazer uma aula demonstrativa, entender um pouquinho ali na prática o que é o método Supera. E claro, eu estendo o convite para todo o Brasil, para todo mundo que está nos assistindo. E eu falo, eu sou um frequentador assíduo do SESC, aqui na minha cidade, estou sempre lá. Eu adoro os projetos culturais e todos os materiais que são disponibilizados. É realmente enriquecedor, muito enriquecedor. Legal, obrigada, Cristiano. Obrigada pelo convite. Obrigada, Cristiano, e também fica o nosso convite, assim que retornarmos, né, depois da pandemia, lembrando que as nossas bibliotecas já estão funcionando com horário agendado, né, no nosso portal, então quem quiser ler, pegar livro, devolver livro, já pode agendar o horário também, ir lá e dizer que foi um prazer participar com vocês. Obrigada, Lê, obrigada, Cristiano. Gente, eu tô muito feliz. Foi muito bacana esse bate-papo. Aprendi muito com vocês. Eu tenho certeza que todo mundo que nos acompanhou aprendeu muito. E agradeço imensamente tanto a participação de vocês, quanto a participação de todos que estão aqui, presentes conosco, valorizando esse momento de conteúdo. E aproveito também para convidar a todos que o nosso ciclo de palestras, Empoderamento 60+, ainda não acabaram. A gente ainda tem 2 palestras, 2 lives muito bacanas para acontecer. As nossas lives são sempre às terças e quintas, às 19 horas. Na live da próxima terça, a gente vai tratar sobre a economia da longevidade e os desafios do mercado de trabalho para indivíduos 60+. Gente, é um tema super bacana, né? Super interessante, super em voga. Eu vi algumas pesquisas dizendo que o que muitos imaginaram que iria acontecer na pandemia, que o 60+ ia se afastar do mercado de trabalho, pelo contrário, eles estão se aproximando do mercado de trabalho, estão se reinventando para poder participar continuar atuando. E no dia 5 de novembro, a gente tem a nossa live de encerramento, e essa, gente, eu já falo que vai ser um grande show, porque a gente vai tratar sobre a velhice, o envelhecimento e a pessoa idosa, no olhar das expressões artísticas. Então, a gente vai ter a participação muito especial dos repentistas Caju e Castanha. Gente, eles são sensacionais, eles já estiveram em diversos programas da TV Globo e de outras emissoras, inclusive já ganharam Grammy. Bom, fica aqui o meu convite. Alessandra, Natália, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer imenso estar essa noite aqui com vocês.
Eu agradeço muito a participação, agradeço a Natália, agradeço o Cristiano e agradeço essa parceria também. Bom, gente, então, Seja você mesma agora. Ter incontinência urinária e sair com minhas amigas? Por que não? Ser mãe, trabalhar e ter incontinência. Você tá pronta pra isso e muito mais. Com a nova roupa íntima descartável Tena com cintura baixa, me sinto segura para vestir o que eu quiser. Quando visto Tena, me sinto segura. Me sinto forte. Me sinto eu. Nova roupa íntima descartável Tena Pants Discreet. Inclusive a gente, não é, mamãe? É verdade. As aulas são divertidas e desafiadoras. Desperte seu cérebro. Faça Supera.